Mateus 8, a partir do verso 5. Mateus 8, 5 diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Quero só frisar que o que é desse texto mesmo é duas partes aqui. Final do verso 8, que diz assim: Mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. E o verso 13, que Jesus disse: Vai, e como crestes, que seja feito. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Quero convidar a todos para que nós possamos fazer uma oração intercessória pelo pastor Euclides. Como foi cantado aqui, que o meu milagre, né? Está esperando o meu milagre, ele chegará, está na hora. Nós vamos estar orando. Ele não está aqui, está em casa, mas nós cremos que Deus é um Deus onipresente e onisciente e onipotente, e que Ele lançará a sua palavra e alcançará Ele e o curará e o sarará. Amém? Então, esteja falando com Deus, intercedendo pelo pastor. Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra diz, meu Deus, que o centurião chegou diante do teu filho e disse: envia a tua palavra e o meu criado sarará. E nós pedimos ao Senhor, Paizinho querido, nesse instante, que o Senhor envia a tua palavra sobre o teu servo, Paizinho querido, pastor Euclides. Alcança ele em casa agora, Senhor amado, com o teu poder, com a tua graça, com o teu poder de cura, com o teu poder sarador, Senhor da glória. E em nome de Jesus Cristo, Pai, vai curando ele completamente, Senhor meu Deus. Vai curando ele, Senhor da glória, dos problemas circulatórios, dos problemas, meu Deus, do sistema nervoso, do sistema respiratório, Senhor da glória. Vai tocando em
Graças a Deus. Ainda aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a sua Bíblia um pouquinho à frente em Marcos, capítulo 1. Agora no verso 14. Marcos 1, 14. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali, um pouco mais adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos e te bendizemos. Pedimos ao Senhor que neste momento, Pai, o Senhor venha nos revestir com a tua graça, o Senhor venha nos revestir com o teu poder, com a unção do teu Espírito Santo, e que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Nesta noite, meu Deus, que é uma noite de missões para a nossa igreja, que o Senhor venha também nos despertar, Paizinho querido, para a tua obra, para fazermos a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus, louvado seja Deus. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. Amém? Amém. Hoje é o nosso Dia Nacional de Missões. Todo terceiro domingo, a nossa igreja então realiza o culto nacional de missões, onde levanta ofertas exclusivas para missões, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Esse texto que nós lemos aqui, nós podemos observar algumas coisas interessantes. Jesus andava na beira do lago ou do mar da Galiléia, mar de Genezaré, dependendo da versão da sua Bíblia, vai dar um desses nomes, ou lago de Tiberíades. E ele encontra Simão e André, que são irmãos, e os dois são pescadores. E ele diz para eles: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens, pescadores de almas. E ele continua andando e encontra Tiago e João, também irmãos, e ele os chama para seguir, e eles o seguem. Eles o seguem, são ensinados por Jesus, e Jesus os capacita a se tornarem ganhadores de vidas, ganhadores de almas para o reino de Deus. Esse convite continua em pé para nós hoje. Nós devemos continuar a ganhar almas para Deus. Nós devemos continuar a ganhar vidas para o reino de Deus. Muitas vezes nós temos esquecido disso, porque nós temos nos concentrado
dedicado tempo às nossas realizações pessoais. O mundo se tornou extremamente consumista. E na medida que ele se torna consumista, nós nos tornamos individualistas. Porque daí nós só pensamos em nós. E nos últimos anos, ou nas últimas décadas principalmente, nós temos pensado mais no ter do que no ser. Ou quando temos pensado no ser, no ser alguma coisa sem se importar com o próximo. É isso que nós temos visto. Eu acabei vendo agora à tarde um trecho de um filme que eu nunca tinha visto, um filme que deve ser antigo. O nome dele é A Espera de um Milagre, não sei se alguém já assistiu. E conta a história de uma cadeia onde as pessoas ficam na fila do corredor da morte. Aquela cadeia exclusivamente para o corredor da morte. E que tem um personagem que acaba morrendo de forma inocente. Porque ele não havia cometido aquele crime. Mas outro havia cometido o crime, que também estava naquela prisão por outro motivo. Eu não peguei o início do filme, não sei porque o outro estava lá. E essa pessoa que estava lá presa como inocente, ele era usado por Deus para realizar alguns milagres. Ele tinha um dom, acima de tudo, de cura. E ele usou esse dom no presídio. Ele usou esse dom para curar um dos guardas ali daquele presídio, que tinha um problema de bexiga, parece, uma coisa assim. E num outro momento tem lá uma discussão entre eles, e ele usa o dom quando um outro guarda lá acaba matando o bichinho de estimação de um dos presos, que era um ratinho. Ele acaba pedindo, põe na mão e o ratinho ressuscita. E depois usam ele para ele poder curar a esposa do diretor do presídio. Mas mesmo assim ele acaba morrendo. E o guarda fica preocupado de como poder salvá-lo. E ele disse que não se preocupasse com aquilo, ele estava muito bem. Mas em vários momentos ele diz o seguinte: tudo que eu vejo, e quando ele mostra para o guarda o que aconteceu, que ele era inocente, ele diz: tudo que eu vejo hoje é a dor e o sofrimento das pessoas matando uma às outras sem se preocupar com ninguém. E ao que me parece, o filme, a história se passou no início do século passado. Se na época de Cristo algumas coisas já aconteciam e há 100 anos isso ocorreu, parece que não mudou muito para hoje, piorou. Então nós nos preocupamos muito com o ter, conosco. Nós nos preocupamos muito com aquilo que Deus pode nos dar. Mas será que nós temos nos preocupado com aquilo que nós podemos dar ao nosso próximo? E aquilo que nós precisamos dar ao nosso próximo, ele não custa muito. Ele custa apenas o investimento de um tempo muito curto, que é o tempo de nós anunciarmos a palavra para alguém. E que não precisamos fazer com que a pessoa aceite Jesus, basta que nós lancemos a semente e deixe que ela vá germinar na vida daquela pessoa. Basta que nós falamos para a pessoa que Deus o ama e que Deus tem um plano para mudar a vida dela. Não precisamos obrigatoriamente trazer aquela pessoa à força para a igreja ou para Deus, mas Deus vai operar de uma forma especial naquela vida. Amém. Glória a Deus.
E é isso que nós precisamos nos dispor. Aqueles irmãos que Jesus chamou, eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Talvez para nós hoje, se abandonar tudo e seguir Jesus, não significa abandonar a nossa vida, abandonar a nossa casa. Talvez para nós, quando nós viemos para seguir Jesus, significou abandonar uma vida que não agradava a Deus. Glória a Deus, aleluia. Abandonar aquelas coisas que prejudicavam a nós e o nosso relacionamento com Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Mas muitas vezes nós entendemos que nós temos que literalmente abandonar tudo, deixar, como aqui diz que eles deixaram, no caso de Tiago e João, que eles deixaram seu pai e foram por Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para nós anunciarmos o amor de Deus para as pessoas, nós não precisamos abandonar a nossa casa, nós não precisamos abandonar a nossa família. Basta que nós tenhamos no nosso coração um pouco de amor. Glória a É o Deus, que falta no aleluia, mundo Jesus. hoje, amor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Basta que nós olhemos para as pessoas como Jesus Cristo olhava, tendo misericórdia das pessoas, tendo compaixão das pessoas. Quando nós vemos alguém jogado na rua, Glória a que Deus. nós possamos entender que ali é uma vida, ali é uma alma, e que tem o mesmo valor para Deus quanto nós temos valor para Deus. Glória a Deus. Ela não é diferente, mas muitas vezes nós olhamos para alguém e a abandonamos, Glória a Deus, aleluia, Jesus. e a deixamos de lado. Estou trabalhando ali em Piraclara e, à medida que eu posso, tenho falado de Deus para as pessoas que trabalham comigo. Mas mesmo antes de eu chegar lá, uma coisa tem me chamado a atenção, uma senhora que trabalha comigo. Tem uma senhora que vive lá pela rua. Ela vive na rua, bebe, fuma. Tem dia que você não consegue trabalhar porque ela está do lado do estacionamento ali, e ela fala besteira até que você chega. Você não imagina o que ela fala. Eu não posso nem pensar em dizer aquilo que ela diz lá. E do que ela diz que ela vai fazer naquele dia. E do que ela quer fazer. Mas essa senhora que trabalha comigo, toda vez que encontra com ela, mesmo ela estando bêbada, dá um abraço e um beijo. Tem dia que ela chega na sala e diz: hoje eu estou cheio da cachaça porque eu abracei a fulana. E ela não se envergonha disso. Como é que nós temos olhado quando nós encontramos alguém bêbado? Quando nós encontramos alguém drogado? A maioria das vezes, eu incluo isso, nós temos medo das pessoas. Né? O irmão Souza mora aqui na frente, eu moro ali também, próximo. De vez em quando tem um cidadão aqui, agora ainda até subiu. Faz uns dias que eu não vejo ele, um mês e pouco que eu não vejo ele. Ele disse que se chama Everton. Ele tem uma figura, ele é uma figura assim, cabeludo. E ali, algumas pessoas dizem que ele é o Bin Laden, porque ele parece muito com o Bin Laden, assim, ele usa óculos escuros e tal. Fica ali ouvindo rádio. Ele para ali. E nós, eu e a Rose, várias vezes vamos conversar com ele, o Felipe também. Um dia eu fui lá, daí ele não gostou da conversa. Eu perguntei se ele não queria ajuda, se ele não queria ir para a fase. Ele disse: não, eu já estive na fase, eu não quero. Minha família é de Carapuava, tal, citou até os ônibus que vão para lá. Né?
E de vez em quando que ele está ali, nós temos dado para ele um prato de comida. E o que mais nos chama a atenção é assim: você vai lá conversar com ele, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: você está com fome? Me deu comida disso aqui, eu vou dividir com você. Não teve esta vez que nós fomos falar com ele que ele não oferecesse comida, mesmo que fosse a comida que ele pegou no lixo, mas ele oferece para dividir. Por várias vezes nós conversamos com ele, levamos comida, levamos refrigerante. Uma vez perguntamos o que ele queria, ele disse que ele queria Coca-Cola, daí vamos lá, compramos, levamos para ele, né? Mas a maioria das pessoas passam por ele com medo. As pessoas que moram ali são vizinhos que foram para reclamar que ele estava sendo um risco para a segurança. Eu disse que não, que ele estava sendo até a segurança para nós lá no portão. Ele fica ali na frente do portão, no conjunto dele do lado comercial, mas a maioria tem medo de chegar próximo dele, porque não é uma pessoa que vive na rua. Mas você vai lá e ele fala. Tem horas, é claro, tem horas que ele não fala coisa por coisa, mas ele tem uma noção de tudo que ele está falando, ele conhece tudo, mas mora na rua. Eu perguntei para ele: você não gostaria de tomar um banho? Ele falou: não, que eu vou tomar banho, não se preocupe com isso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas às vezes nós temos medo de nos aproximar dessas pessoas. É claro que ainda não consegui, talvez a um ponto de poder trazer ele na igreja. Às vezes eu me preocupo até de trazer esse tipo de pessoas da igreja, né? Eu lembro que uma vez eu e a Rose evangelizamos um homossexual, e eu fui na casa dele. Ele era e é cabeleireiro até hoje. E eu fui e fiquei 3 horas conversando com ele na casa dele. E ele me contou toda a história dele. Ele tinha vindo do Brasil e tal. E ele disse: olha, eu quero deixar esta vida de homossexual. Tanto é que deixou, casou depois. Encontrou uma senhora, uma pessoa até mais velha que ele, casou, porque aquela pessoa o acolheu. Ele mora aqui próximo do terminal dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas no dia que nós fomos com ele na igreja, foi um susto. Ele é um homem de 1,90 m mais ou menos de altura. Ele tinha feito alguns implantes de silicone, mas ele usava uma faixa para não aparecer. E eu chego com aquele homem daquele tamanho, com aqueles trejeitos na igreja. Você imagina só como é que as pessoas olham para a gente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa semana eu estava ouvindo um trecho de uma pregação do pastor Irineu. Não lembro do dia que foi isso, quinta, sexta-feira, quarta-feira, não me lembro. Acho que era no canal comunitário, na TV comunitária, que passa assim. E ele estava dizendo que ele levou 2 ou 3 anos evangelizando um senhor que era dono, que era um pai de santo, e ele era dono de uma loja que vendia produtos de Umbanda. E que ele ia lá, que o cidadão chamou para ele ir lá na loja. E ele ia lá, passou uma vez por semana, ir lá na loja, sentar lá com o cidadão naquela loja e conversar com o cidadão ali 1 hora, 2 horas. E de repente as pessoas da igreja começaram a olhar e dizer: o pastor virou, né? Ele está indo na loja, deve estar comprando alguma coisa. E que levou 3 anos para ele evangelizar a pessoa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então nós precisamos entender que Deus está preocupado com vidas. E é por isso que Deus resgatou você, resgatou a mim, nos resgatou. Glória a Deus. E nós devemos deixar e tirar de nós o preconceito que nós temos de vivermos em função do que os outros vão pensar de nós. Nós, que se dizemos crentes, vivemos muito em função do que os outros
pensam a nosso respeito. Glória a Deus, aleluia. Há muito tempo eu tirei isso da minha cabeça. Eu não posso entrar aqui porque se fulano me vê, ou se ciclano me vê aqui, eu não me preocupo o que fulano ou a fulana vai pensar a meu respeito. Eu me preocupo com o que Deus está pensando a meu respeito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, você pode conversar com qualquer pessoa, não importa se é um drogado, se é um bêbado, se é uma prostituta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que as pessoas vão pensar a teu respeito, não se preocupe. Porque a Bíblia diz assim: com a mesma medida que você for medido, a pessoa que te mediu também será medida. Glória Será a Deus, que ela, aleluia, Jesus. essa pessoa que te mediu, está preparada para ser medida? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E muitas vezes nós deixamos de anunciar o amor de Deus para as pessoas, porque nós ficamos preocupados com o que os outros vão pensar a meu respeito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nesta noite eu gostaria de desafiar você a deixar de se preocupar com o que os outros pensam a teu respeito. Mas você tem que pensar naquilo que Deus está pensando a teu respeito. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso és tu, Jesus. Esse filme, se você puder, parece que ele é meio longo, assista, eu quero assistir novamente para entender desde o começo. 2 dias antes do cidadão ir para a cadeira elétrica, aquele guarda, sei lá o nome que estava lá, policial, chegou para ele e disse: o que eu posso fazer para você? Você é inocente, você quer que eu te dê uma oportunidade para você fugir? Porque senão o que eu vou dizer na hora que eu estiver diante de Deus? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele disse que não se preocupasse, ele disse: não se preocupe com isso. Diga que foi lá alguma coisa tipo assim, misericórdia, uma coisa qualquer assim. E às vezes nós ficamos preocupados com o que os outros vão pensar. E nós precisamos entender que o valor de um só perdido já foi pago o seu preço na cruz do Calvário pelo sacrifício de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Se nós estamos aqui, se você está aqui, se eu estou aqui, é porque um dia Jesus morreu na cruz Aleluia. para que todo aquele que nele cresce ou crer tenha vida eterna. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus um dia me chamou, já falei aqui algumas vezes, Deus me chamou no centro espírita. Glória a Deus, aleluia. Ele teve misericórdia de mim. Algumas pessoas já haviam falado para mim de Jesus e eu não tinha dado muita atenção, mas eu creio que talvez naquelas pessoas, e tinha algumas delas que gostavam muito de mim, eu creio que essas pessoas colocaram meu nome em oração e um dia Deus falou comigo dentro do centro espírita. Glória a Deus. É possível isso? É possível. E eu então disse: eu não quero mais essa vida. Eu preciso procurar algo diferente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. E quando eu vim para a igreja, quase que a pessoa que de vez em quando nos convidava, e eu nunca dei bola, nos conversava, quase que ela morre de susto, né? Porque eu liguei para ela, me lembro hoje, uma quarta-feira à noite, e perguntei para ela: que dia que tem culto na tua igreja? Onde é que é a tua igreja? Que horas que começa o culto? E me dá o endereço que amanhã, que no próximo culto eu estou aí. Eu nem sabia que tinha culto na quinta. Ela disse que tinha na quinta-feira, eu disse: me dê o endereço, e amanhã, 10 minutos antes de começar o culto, eu estarei na porta da tua igreja. Glória a E eu Deus, vim. aleluia, Jesus. Mas não é todos que vêm assim.
Não são todos que Deus vai falar e elas vão ouvir de uma forma assim audível e entender que é Deus que está chamando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Comigo ocorreu isso, mas talvez não é com todos. Nós precisamos entender que uma alma vale muito. Dê uma olhadinha aí em Marcos capítulo 8, versículo 36 a 37. Glória a Deus. E diz assim: pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Então uma alma vale mais do que tudo aquilo que nós podemos ganhar no mundo. A nossa alma tem muito mais valor do que todos os bens materiais que nós temos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Eu não estou dizendo com isso que você tem que vender o que você tem para poder ganhar almas. Se Deus mandar, você pode fazer. Se Deus falar direto com você, você pode fazer, sem problema nenhum. Mas eu estou dizendo que nós precisamos entender que nós precisamos anunciar o amor de Deus às pessoas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. E esse preço, que é um preço alto, já foi pago. Dê uma olhadinha lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, e diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O preço já foi pago. Glória a Deus. O preço do sangue de um justo derramado na cruz do Calvário para nos redimir do pecado. Glória a Deus, aleluia. Não apenas para nos redimir, mas para redimir qualquer pessoa que ouça falar do amor de Deus e que decida aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E é isso que Deus quer que nós façamos. Digno de tomar. Nós somos os responsáveis como atalaia. Você sabe o que é uma atalaia? O que é uma atalaia? O que é uma atalaia? Hã? Não. A atalaia é um sentinela. Só teve um que ganhou o prêmio aqui. E eu ouvi pelo menos responder. Atalaia é um sentinela. É aquele um que está lá, quando a gente passa nos quartéis, principalmente do exército, da aeronáutica, tem uma carita lá e tem um sentinela lá. Este é o atalaia. Este é o atalaia, é um sentinela. É aquele que está ali observando e vendo tudo o que acontece. Glória a Deus, aleluia. E nós somos atalaias. Nós somos responsáveis. Dê uma olhadinha lá em Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, verso 18. Amém? Amém. Olha lá, Chico. Ezequiel 3, 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Quantas vezes Deus já falou para nós falar do amor dele para alguém? E nós com medo, ou com receio, ou preocupados com o que os outros vão pensar, ou nos ver conversando com aquela pessoa, nós deixamos de falar. E nós precisamos falar. Essa obrigação de falar está sobre as nossas vidas.
Dê uma olhadinha lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, que diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo está dizendo: se eu anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, porque esta é uma obrigação minha, anunciar o Evangelho de Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então nós não precisamos se preocupar. E se nós anunciarmos o Evangelho, a recompensa que nós temos de ter, Deus vai separar para nós lá na glória. No dia que nós encontrarmos com Ele, Ele vai nos entregar isso na forma de galardão. Ele vai nos entregar. Então não se preocupe, porque o que nós não podemos é que Deus fale conosco como Ele falou com Caim, quando ele perguntou: onde está o teu irmão? E Caim disse: quem sou eu? Sou eu o dono do meu irmão? Alguma coisa assim que ele disse. Sou eu o responsável por ele? E muitas vezes Deus tem dito isso para nós: onde está fulano? E a gente faz de conta que não está ouvindo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A biografia da Inê, ela diz isso. E Deus muitas vezes dizia para ela: vai anunciar o meu Evangelho, e ela inventar alguma coisa para fazer dentro de casa para esquecer aquilo que estava ouvindo. Até o dia que não teve alternativa. A salvação do pecador é a alegria de Deus. Se nós olharmos as 3 parábolas que estão narradas no capítulo 15 de Lucas, nós vamos ver que sempre encontrar o perdido traz alegria para Deus. Lá em Lucas narra a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Glória a Deus. Aleluia. E as 3, como é que termina? Em festa, em alegria, ao encontrar o que estava perdido. E a grande alegria de Deus é encontrar aqueles que estão perdidos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E nós somos os precursores para poder anunciar, para que Deus possa encontrar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém? Amém. Nós precisamos fazer isso. Glória a Deus. Jesus nos enviou para pregar o seu Evangelho. Marcos 16,15 diz isso. Ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Tudo o que a igreja fizer, se não tiver a finalidade primeira de levar vidas a Cristo, foge do propósito de Deus. O principal propósito da igreja é anunciar o amor de Deus. E nós somos a igreja de Deus. Nós precisamos, eu preciso também fazer isso. Eu preciso mudar alguns conceitos também na minha vida. Eu preciso eliminar algumas postergações. Às vezes nós ficamos postergando as coisas, né? Vamos deixar para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, né? E nós precisamos deixar de adiar as coisas, fazê-lo agora. Às vezes nós adiamos muito e não fazemos. Nós precisamos entender que o mundo está hoje com fome de Deus. Dê uma olhadinha lá em Amós. Amós capítulo 8, verso 11 e 12. Diz assim: Amós, todo mundo encontrou Amós, né? Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar,
e do norte até ao oriente, ocorrerão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. E se nós prestarmos atenção, o mundo está vivendo esse momento de fome à palavra de Deus. A insegurança que o mundo vive hoje é porque não tem segurança e confiança em Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vivemos um momento difícil para o mundo, e esse momento difícil é um reflexo da falta de confiança em Deus. Vimos nessa semana N manifestações no Brasil. A gente pode dizer, mas não tem nada a ver aqui lá por causa do ônibus. Não, é a insegurança. Estamos falando de sair de um estado de comodismo que nós estamos vivendo até o momento, de uma vida estável, do ponto de vista de valor econômico, para começar a vivenciar o problema de corrosão desse poder econômico por uma inflação que está se aproximando e que muitos que estão aqui também. Ela já bateu no limite estabelecido pelo governo. Indica que vai começar a ter problema. Basta nós olharmos o que está acontecendo na Grécia, o que está acontecendo na Espanha, em Portugal, a questão do desemprego, mesmo na França e em outros países lá. E aí o desespero bate mais ainda, porque daí nós não temos confiança em Deus. E é por isso que nós que cremos em Deus temos que anunciar a Deus, porque quanto mais pessoas estiverem confiantes em Deus, menos nós sofreremos, mais nós seremos abençoados, mais nós seremos felizes. Salmos 32:8 diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. 1 Timóteo capítulo 2 diz que nós devemos orar pelas autoridades que estão em evidência, para que nós tenhamos uma vida boa e sossegada. Quanto mais pessoas estiverem conhecendo a Deus, mais essa vida pode ser tranquila, mais essa vida pode ser boa. Por isso nós precisamos anunciar o amor de Deus a essas pessoas. Jesus disse que os campos estavam prontos para a colheita. Às vezes nós achamos que não está na hora, mas naquela época ele já ouviu e disse: olha, os campos estão prontos para a colheita. João 4,35 diz o seguinte: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas morrem por dia hoje? Eu não saberia nem te dizer. A única estatística que eu posso te dizer é quantas pessoas morrem no Brasil por ano em acidentes de trânsito. Quantas? Sabe? Aproximadamente 40 mil pessoas por ano no Brasil. Mata mais no trânsito do Brasil do que uma guerra. Isso dá mais de 100 pessoas por dia, só no trânsito. Pode pegar as estatísticas por aí. Agora eu te pergunto, dessas 40 mil pessoas, quantas conhecem Jesus Cristo que morrem no trânsito? Fora aquelas que estão sendo mortas por assalto, por acerto de contas e drogas e por tantas outras bobagens. Aqueles que estão indo nas baladas, e quase sempre as baladas têm terminado com morte. Te garanto que a maioria desses aí, 90 e tantos por cento, não conhecem Jesus. Quantas pessoas têm morrido sem conhecer Jesus? Então, o momento da colheita está aí. Nós somos os ceifeiros de Cristo. Nós somos os anunciadores da palavra.
precisamos ter essa certeza. Não há outra alternativa para o ser humano a não ser Deus. Não adianta buscar em religiosidade. Não adianta buscar nas práticas de ocultismo ou de outras coisas, corrente do pensamento positivo. Eu recorri muitas vezes à corrente do pensamento positivo. Foi mexer com o poder da mente, com não sei o quê, com pirâmide, com isso, com aquilo outro, e não resolveu nada o meu problema. A fome que o ser humano tem só pode ser preenchida pela presença de Deus, pela sua palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus Cristo é quem disse: aquele que beber da água que eu lhe der não terá sede, mas aquele que beber da água do poço tornará a ter sede. E essa água do poço, muitas vezes, ela representa aquilo que nós queremos adquirir. Eu quero um celular mais moderno que existe. Agora eu estou precisando do meu mente. Aí você adquire mais moderno hoje, na semana que vem lança o outro, você já não quer mais aquele, você já quer o outro. Quero a roupa da última moda. Na semana seguinte aquela moda já passou e daí você já quer o outro, você continua tendo sede. Essa sede muitas vezes simboliza isso. Eu quero tal coisa, eu quero uma promoção chega. Durante 2 meses você está satisfeito com a promoção, a partir do terceiro você já quer outra promoção, você já não está mais satisfeito com aquilo, continua tendo sede. É mais ou menos isso que Jesus disse. Por isso que a única solução para nós é Jesus Cristo. É Deus. Ele é o único que pode nos satisfazer por completo. Nada mais. Amém. Glória a Deus. Nada mais vai nos satisfazer. E nós precisamos ter essa responsabilidade. Santo Senhor. Só Jesus nos satisfaz, preenche o vazio, acalma o coração aflito. Só Ele pode trazer a paz que nós tanto buscamos, a paz que o mundo tanto almeja. Não vai ser polícia, não vai ser exército, não vai ser força nacional, mas a força que vem de Deus, o poder que emana de Deus. Esse é o que vai nos acalmar. Esse é que vai trazer paz ao mundo. E esse poder está em nossas mãos, e também é o poder de anunciar o amor de Deus para as pessoas, para levar esse consolo e essa paz à vida daquelas pessoas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu estava vendo uma reportagem essa semana que o cidadão acende uma pedra de crack para ter alguns segundos de alucinação. Segundos. E é muito rápido. E é por isso que ele quer mais e mais. Porque não perdura, não é durável. E Deus é durável na nossa vida. Deus nos satisfaz por completo. E nós precisamos entender que nós somos pessoas satisfeitas por Deus, por isso nós precisamos levar o seu amor a outras pessoas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Amém. Para concluirmos aqui, como é que nós podemos ganhar almas? Eu creio que nós temos muitos amigos, parentes até que não conhecem Jesus. Então nós devemos fazer uma lista dessas pessoas. O problema é que muitas vezes nós não queremos ter esse comprometimento. Devemos interceder por essas pessoas sem que elas saibam que nós estamos intercedendo por elas. Orarmos por elas. Colocar aquelas pessoas diante de Deus e dizer: Senhor, aqui está o fulano, o ciclano, aqui está a fulana. Alcança ela, abençoa, toca na vida dela e prepara um momento que eu possa falar do seu amor para ela. Porque a hora que você falar do amor de Deus para aquela pessoa, Deus já preparou para que ela possa receber a palavra e ocorrer o que disse. Jesus disse que quem convence a pessoa, o homem, da justiça e do pecado é o seu espírito, porque nós já apresentamos aquela pessoa para Deus.
que um vai preparar a terra, o outro vai lançar a semente, o outro vai cuidar, vai regar, o outro vai limpar para que não haja ervas daninhas, e talvez o outro vai colher. O problema é que às vezes nós queremos fazer tudo, né? Preparar a terra, lançar a semente, regar, limpar e colher. Deixa que Deus colha, porque é para o reino de Deus. Amém. Não é para Glória a nós. Deus, aleluia, Jesus. Não é para nós, mas é para Deus. Façamos a nossa parte, faça isso, né? Na medida do possível, você policia essa pessoa com algum material que fale de Deus. O problema é que na maioria das vezes nós queremos ser julgadores, ser juízes, né? E dizer para a pessoa: você está vivendo em pecado, você vai morrer, você vai para o inferno, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí não quer nem te ouvir.